E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. If I get justice, I'm lost. Se eu procurar justiça, estou perdido. If I get justice, I'm going to hell. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. I want mercy. Eu quero misericórdia. I want grace. Eu quero graça. I want forgiveness. Eu quero perdão. And that's what God offers me from the cross. E é isso que Deus me oferece da cruz. Tá vendo aí? Isso sim, se tiver uma igreja cheia com essa pregação, acabou, não temos o que falar. O que acontece hoje é que as igrejas não estão cheias com essa pregação. Se o contexto dos últimos dias é Éden, dilúvio e Babel, que seria o ser humano no centro das atenções, reclamando os holofotes, querendo se juntar ou se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Os primórdios, Gênesis, Éden, dilúvio e Babel, são os 11 primeiros capítulos da Bíblia, tá? Ou, mais especificamente, dos capítulos 3 a 11, que é o ser humano no centro, que é a proposta da nova era, que é a mídia, que são os programas de entretenimento, e que são as igrejas evangélicas da atual geração, porque sabem que não obterão os resultados, os frutos, se não deturparem as escrituras. Então eles mudam as escrituras para cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. E a Bíblia manda nos amoldarmos à vontade de Deus. Então há um confronto. Ó. Então eles não querem. Correto? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 4. E na mesma carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 4, na segunda carta, no meio secular, eles seriam mais amigos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E a suma disso se recusariam a dar ouvidos à verdade. Jesus fala que o caminho largo e espaçoso e a porta conduz à perdição e a maioria acerta nele. Correto? Jesus compara com os dias de Noé, que foram apenas 8 pessoas salvas, e aí nós estamos num contexto de porcentagem, correto? Então, poucas pessoas salvas, porque eles se recusariam a dar ouvidos à verdade. Nós temos uma última igreja antes dos eventos, né? Antes dos eventos se desenrolarem para a tribulação. Que o primeiro evento que João vê é no capítulo 6, a ascensão do anticristo. Uma última igreja cheia, mas enriquecida com o seu próprio ego. Estamos ricos e abastados e não temos falta de nada. E Cristo está fora. Eu vou bater nessa tecla o tempo todo enquanto eu não for arrebatado. Cristo e a palavra de Deus está fora dessa igreja e ela está se sentindo bem. Porque ela está cheia. Tudo bem? Então vamos lá. O contexto dos últimos dias seria esse: a rejeição às escrituras, a negação do arrebatamento, da volta de Cristo, do juízo, da palavra de Deus como única e suficiente regra de fé e prática. Eles ficam revoltados com as escrituras. Esse tipo de pregação foi a de Jesus, Mateus 4,17. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Primeiras palavras de Cristo ministeriais na terra, nas regiões, na Galileia dos gentios, às margens do Jordão. Por quê? Porque o evangelho, ele não é um meio de enriquecimento. O evangelho são as boas novas de que a graça se manifesta. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. As primeiras palavras de Cristo foi sobre o evangelho e as últimas palavras de Cristo na terra, antes de sua ascensão, foi sobre o reino de Deus. Atos 1,3. Assim como Billy Graham, os verdadeiros pregadores permanecem nessa pregação. Não há autoridade para mudar o foco e nem o pano de fundo da pregação bíblica. Correto? Atos 8,12, os evangelistas, a igreja primitiva anunciava Jesus.
Atos 28, 23, Paulo levava a fé das pessoas a Cristo, testemunhando da lei de Moisés aos profetas. A lei, os salmos e os profetas é a espinha dorsal da escritura sagrada de Lucas 24, 27, que falam de Cristo, e o cumprimento é Cristo, o poder de Deus, que é o evangelho, ou seja, graça para a justificação que dá vida. Verso 30 e 31 de Atos 28, a igreja deve continuar na pregação do reino de Deus e das coisas concernentes ao nome de Jesus e ao reino de Deus. Ou seja, a igreja deve permanecer dessa forma. Olha o que diz Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Você chegou, se você ouviu a pregação do evangelho um dia, você deve ter visto o seu estado de pecaminosidade e chamado à conversão. Então você foi chorando, você foi em prantos, arrependida, agradecida a Deus. Então você deve ter sido formado à semelhança de Cristo, de Filipenses 2,5, os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, formados pela palavra, e aí você vai viver como uma igreja, como uma nação sacerdotal, não mais para os seus anseios, não mais para as suas aspirações, não mais para as suas prospecções, de 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 17. Isso demonstra que você, de fato, é uma nova criatura. Correto? Tá bom aí? Tem instrução bíblica ou não tem? Quem está falando aí essa papagaiada não tem instrução bíblica, nós temos. Então, assim como recebesse Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Agora você quer ser empresário? Você está querendo virar o mercado da fé? Tudo bem? Aí, olha o que Paulo fala aqui em Colossenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Ele diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. O que é o evangelho? Poder de Deus para a salvação, tá? Não é um meio, um mecanismo de você ficar rico, não. Não são estratégias arrebentando com os textos bíblicos do Antigo Testamento para você dar um jeito de ficar rico através dos votos e campanhas e ofertas. Tudo bem? Ele te chamou mediante o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Dá para entender ou não dá para entender? Tá? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, para alcançar o objetivo final da fé. Qual é o objetivo final da fé? A salvação da alma, tá bom? Os irmãos que estão em necessidade dentro da igreja, um deve ajudar o outro. Não é falar assim, ó, ele está daquele jeito porque ele não é dizimista, é conversa. Isso aí é porque eles querem enriquecer às custas da falta de entendimento, porque o pessoal também é entregue a esses falsos profetas, porque rejeita o amor da verdade para ser salvo. Então ele fala assim, ó, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós temos uma regra de fé. Cuidado com as palavras e pregações e o que você tem lido que não provém dos apóstolos e dos profetas. Tá tudo bem? Vamos continuando. Lucas 24, 47, Atos 3, 19. Sabe qual é o objetivo da pregação? Arrependimento para remissão de pecados. Arrependimento para remissão de pecados. E nós devemos continuar dessa forma, alimentados com a palavra, nos purificando dos erros, porque o fogo deve arder continuamente sobre o altar, de acordo com essas palavras. Tudo bem? Vamos continuando? Atos 20, 38, 40, Gálatas 1, 4. Qual é o resultado da pregação bíblica? Nos desarraigar do mundo, das prospecções do mundo, dos objetivos do mundo, de tudo aquilo que o mundo tem buscado. A igreja está no sentido contrário. Hoje a igreja vive para Deus. Você vai ter os seus recursos para você viver, mas o objetivo é viver como uma nação sacerdotal. Você não tem tempo. Você não tem tempo, porque você tem que cuidar das suas empresas, você tem que cuidar da sua promoção, você tem que cuidar. Você não tem tempo, por quê? Efésios 4, 17 e 19. Vamos lá para a Bíblia, vamos para a Bíblia. O negócio é Bíblia, porque vocês não querem Bíblia.
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecidos de entendimento, alheios, separados à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. O que é a dureza do coração, gente? Vamos lá para Mateus capítulo 13. Quando fala que a palavra de Deus é a semente, ela cai nos corações, e os corações representados pelos solos, que começou a frutificar, foi sufocado pelo quê? Pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Somente um frutificou, foi aquele que recebeu a palavra, acolheu com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para a salvação. Que bronca é essa que vocês têm de salvação de alma? Qual é a bronca que vocês têm contra a pregação bíblica e salvação de alma? Então, não dá para vocês virem debater comigo, gente. Não dá para debater com pregadores bíblicos. Tá aí, ó, a pregação de Billy Graham. Aí, eu não sou contra a igreja cheia, não, mas eu quero igreja cheia desse jeito. Eu, tô falando eu aqui, tá? Por mim, vocês fiquem com as igrejas cheias aí. Agora, se não for igreja cheia desse jeito, não é igreja de Cristo.